qual que é a influência do dólar futuro no índice. Tá? Muita gente sabe, isso é bem difundido, que existe uma correlação, tá, inversa entre dólar e índice, tá? Mas tem alguns cuidados que você deve tomar com essa correlação. Tá? E esse vídeo aqui eu gravei para mostrar os 3 canais, na verdade o nome é isso, né? Os 3 canais de transmissão, por que né, impacta, por que o dólar de fato pode impactar no índice, mas para você tomar um cuidado, que eu vou deixar no final do vídeo aqui, com essa relação, que isso certamente vai te ajudar no teu operacional, se você opera ou usa um desses ativos para poder ficar ali olhando no dia a dia. Beleza? Vamos lá, bora pro vídeo. Primeiro de tudo, eu sou o André Hanna, esse canal fala de trade, fala de investimentos. Esse vídeo aqui é de trading, mas ele mistura alguns componentes, né, que eu ensino no meu treinamento de investimentos, que eu vou deixar o link aqui embaixo também na descrição, tá? Se você não está inscrito ainda no canal, sério, cria vergonha nessa cara e se inscreve que você não perde nenhum conteúdo quando ele for publicado. Vamos lá. O que eu vou falar primeiro aqui, tá? Os 3 canais de transmissão do dólar para o índice, tá? As 3 possibilidades do dólar para o índice. Daria para fazer um vídeo falando da relação inversa, mas esse aqui, senão fica extremamente longo e começa a se perder, tá? São 3 canais. O primeiro dele, vamos chamar assim, impacto no lucro. O segundo, impacto no valuation, tá? E o terceiro, vamos chamar de mecanismo de não arbitragem, vamos chamar assim. Tá? Vamos lá. Vamos para o primeiro aqui, tá? Impacto no lucro. A forma mais fácil de explicar isso é o seguinte: você pega uma empresa, tá, que exporta muito. Se ela exporta muito e o dólar sobe de preço, você está na casa de 5, vai para 6, tá, e ele consegue manter, essa empresa consegue manter a mesma quantidade de venda lá fora, putz, ela vai ganhar, né, muito mais reais por dólar. A receita dela em reais aumenta. Tá? Isso é um fato. Se o custo dela mantiver o mesmo, se o custo dela for de materiais internos, não for dolarizado, putz, a margem dela aumentou o lucro, em teoria aquela ação deveria subir. Tá? Tem um timing para isso acontecer e por aí vai, né? Não é instantâneo, né? O dólar está ticando para cima na tela, a exportadora tem que estar subindo e caindo junto o preço da ação. Aqui eu estou falando de canais de transmissão. Pelo canal de expectativa futura de lucro, tá? O aumento do câmbio para uma exportadora, tudo mais constante, deveria fazer aquela ação subir porque o lucro dela aumentou e o lucro é um dos componentes que precifica aquela ação. Tá? Outra forma, uma empresa ela vende um produto em reais, mas o insumo do que ela vende é em dólar. Pega, por exemplo, empresas de varejo que importam. Ela compra o produto lá fora em dólar e revende em reais no Brasil. Se o dólar sobe, vai de 5 para 6, ela começa a pagar mais reais por dólar para aquele mesmo produto. Ela comprava um produto, sei lá, a 100 reais convertido na moeda. Tá? Se o preço em dólar continua igual, a cotação sobe, né? Ela vai de 5 para 6, ela não paga mais 100, ela vai pagar um outro preço em reais, né? Para poder comprar aquele produto. Tá? Se ela não conseguir repassar o preço no Brasil, e a maior parte não vai conseguir na maior parte das vezes, a margem dela comprime, porque ela vai continuar vendendo a 150 reais, antes ela pagava 100. Pô, agora ela custa para ela 120 esse produto, porque o dólar subiu. Não é que ele subiu lá fora, a taxa de câmbio do Brasil piorou. Né? O real ficou mais barato em relação ao dólar, perdeu o valor. Ele vai pagar 120 reais, vai continuar vendendo a 150, a margem de lucro dele agora é 30 reais e não 50 como antes. Tudo mais constante, numa empresa que vende em reais, mas que importa muito produto, né, que o custo do produto dela, da matéria-prima, que tem custo, né, em dólar, comprime margem, em teoria. E o contrário valeria, né? Se o dólar caísse também, a margem dela, em teoria, ampliaria, e por aí vai. Tudo isso estou falando impacta na linha do lucro, né? O primeiro exemplo que eu dei é de aumento de receita, o segundo é de aumento do custo do produto, de algum componente da linha, né, de custo daquela empresa, e o terceiro exemplo que eu posso dar é se a empresa está endividada em dólar. Tá? Isso não é uma realidade tanto agora para a época atual, mas se a gente falasse lá, na época da Dilma, um pouco antes ali, né, a gente tinha um endividamento externo, né, das empresas brasileiras muito maior do que ele tem hoje na média. Estou falando o índice, né, ponderado ali, as ações ponderadas pelo que elas têm de peso no índice. Né? Ou seja, como um todo, as ações brasileiras eram mais endividadas em dólar naquela época. Tudo mais constante, você vai lá e contrata $1 milhão a um câmbio de 2,5, tá? R$2,5 para cada dólar, na época lá atrás. Tá? Fora os juros que você tem que pagar em dólar, tá? Você corre risco de variação cambial. E muita gente não faz o hedge, não faz a defesa, porque ela custa caro. O hedge é
é praticamente o CDI interno, você tem que comprar dólar futuro. Então você vai estar pagando o CDI interno. Então é meio que não faz muito sentido fazer esse hedge, né? Você tomou dinheiro emprestado lá fora, né? E para você redear a exposição na moeda, você tem que pagar como se você estivesse pegando empréstimo do CDI no Brasil. Ou seja, nem todo mundo faz esse empréstimo. E esse hedge. O dólar sobe, desvaloriza, né? A taxa de câmbio vai de 2,5 para 3, 3 e pouco. A dívida do cara, ele já tem que pagar juros em dólar, porque ele pegou dinheiro emprestado a juros, e ele tem que pagar essa desvalorização da moeda também. Por quê? Porque com antes ele convertia, né, R$2,5 para comprar um dólar. Agora ele precisa de R$3,20, por exemplo, para comprar um dólar. Ou seja, subiu em juros, subiu em dólar, né, por os juros americanos, e subiu pela desvalorização. E mesmo acontece na queda também, né? Quando a taxa de câmbio melhora, o cara que pegou dívida lá fora, ele está numa situação melhor, em teoria vai sobrar mais lucro para esse cara, tá? De despesa financeira. Dei 3 exemplos aqui de um canal de transmissão, que eu chamei de canal de transmissão que impacta no lucro. Por quê? Que impactou na receita da empresa, na despesa da empresa e na despesa financeira da empresa, tá? Por conta de dívida. Esse é o primeiro. Mas agora vamos fazer um resumo aqui. André, você está falando de ação, agora você está falando do índice futuro. O índice futuro é uma cesta de ações negociadas com um pouco de juros. Tá? Vamos lá, qual que é o impacto efetivo hoje disso? É esse o mecanismo de transmissão, cara? O dólar vai ticando para cima e para baixo pelo canal do lucro, que é esse primeiro. Eu tenho que operar índice por correlação inversa, cara? Não, mas tem esse impacto. Tá? Mas é um impacto mais, resumindo aqui, de mais médio prazo, e o dólar precisa mudar de patamar, não é uma correlação tique a tique, tá, para acontecer. Tá? E até porque as empresas hoje, que são sensíveis ao câmbio no Brasil, né, vamos dizer, o câmbio é menos sensível ao Ibovespa hoje do que era no passado. Tá? E isso varia. Tá? A sensibilidade do câmbio às ações com maior peso no Ibovespa, essa é a conta. Ok? Então hoje, tá, esse é um canal que existe, só que não é ele que de fato explicaria. Vamos lá, vamos para o segundo canal aqui, que eu chamo de canal do valuation, canal do prêmio de risco, vamos assim dizer. E começa a ficar um pouco mais complicado. Eu explico isso aqui com detalhes no treinamento que chama Alocação por Paridade de Risco, que não tem nada a ver com trading, mas ajuda muito quem é trader a entender macro, tá? Que é para você montar uma carteira de investimentos para superar o CDI no médio e longo prazo no Brasil e nos Estados Unidos. Tá? O link quem tiver interesse de conhecer esse curso, vou deixar aqui embaixo também. Vamos lá, o que é esse canal de transmissão do valuation? O dólar, tá? Quando o dólar desvaloriza, em alguns cenários, não é tique a tique também, não é de 5,90 para 5 ou de 5 para 5,10, não é isso. Quando ele muda de faixa, e especialmente quando você não tem ociosidade na economia, não consigo explicar tudo isso aqui, explico lá no treinamento, quando a capacidade instalada da economia está chegando perto do limite, um incremento de dólar, tá? Quando o dólar vai subindo, tem um negócio que chama pass-through, tá? Muitos dos componentes brasileiros são importados. Então, a nossa inflação, tá? O nível de preço interno é muito sensível ao dólar, mas não a todo instante. Nesses extremos, quando a capacidade instalada no Brasil está ficando meio que preenchida, como está ficando agora. Tá? Agora eu estou gravando em 1º de dezembro, tá, de 2023. Ela está ficando preenchida. A sensibilidade a câmbio, né, começa a aumentar. Tá? O impacto do câmbio possível na inflação. Tá? E quando você tem movimentos bruscos, especialmente desvalorização do câmbio, vai de 5 para 5,20, por exemplo. O impacto dele na inflação, no IPCA, na inflação, começa a acontecer. Se chama pass-through. E o Banco Central, ele tem uma meta de inflação, e ele persegue essa meta. Se a inflação começa a desancorar pelo câmbio, tá? Óbvio, é um dos componentes que desancora a inflação, mas, dependendo de como ele desancora, tá? O mercado começa, o Banco Central ou vai ter que subir juros, ou não vai cortar tanto quanto deveria, depende de que timing do ciclo você tá, e por aí vai, tal. Tá? Você tem esse canal, então, de que, câmbio em alta, do contexto em que você tem pouca capacidade ociosa na economia sendo preenchida, câmbio impacta direto na inflação. Por quê? Porque tudo que está sendo importado, e a atividade está muito aquecida, então o mercado está consumindo internamente. Então você começa a importar. Câmbio desvaloriza, importa mais caro em reais. Mas o mercado está comprando ainda. Vende, repassa preço, porque a demanda está aquecida ainda. Esse aquecimento, né, com aumento de custos, gera aumento de inflação. E o Banco Central, olha essa inflação aqui, deixa eu ver se eu vou cortar esses juros, né, como o mercado está precificando, ou deixa eu ver se eu não tenho que subir para poder desaquecer essa economia.
E também tem um efeito de prêmio de risco também, tá? Então você tem impacto nos juros curtos para poder controlar a inflação, e você tem um impacto na curva longa de juros e aumento de prêmio de risco. Eu não consigo explicar tudo isso aqui, isso eu explico em detalhes nesse treinamento de paridade de risco. É justamente para explicar essas coisas, tá? Como é que tudo bom, beleza? Por que você está falando de inflação? Por que você está falando de ociosidade e tal? Porque é o que o Banco Central, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, olha para poder definir nível de juros. E nível de juros impacta em tudo, inclusive no exemplo aqui, tá? Quando você tem os juros curtos, a Selic, e ou os juros longos subindo, por valuation, tem uma fórmula, tá? Por valuation, você tem que descontar. Por que os juros, quando sobe, em teoria as ações caem? Porque, em teoria, a precificação, tá, de um ativo financeiro, ele é tudo que ele vai me gerar de fluxo futuro, trazido tudo a valor presente. Quando você desconta essas taxas, essa expectativa de fluxo futuro, de lucro futuro, quando você desconta elas a um juros mais alto, esse valor, o valor presente hoje, tá, o valor de uma ação, o valor de um bem, de um ativo financeiro, ele cai, porque você está descontando a um juros mais alto. Tá? É diferente você trazer um fluxo. Tá? Quanto que vale 1 milhão daqui a um ano? Putz, depende, qual que é os juros que eu estou considerando? Se os juros for 10%, eu só tenho que trazer, reduzir isso em 10%. Se os juros for 20% nesse período, eu trago em 20%, ou seja, eu parto de um patamar menor de valor inicial. Eu desconto um valor mais alto. O meu valor presente hoje, 1 milhão, né, a uma taxa de 20% ao ano, vale muito menos hoje do que 1 milhão a uma taxa de 10% ao ano. O ponto de largada é diferente. Tá? É por isso que muda. Então, pelo canal do valuation. Então, o câmbio pode impactar na inflação em alguns extremos. A inflação faz o Banco Central mexer, eventualmente mexer na Selic, mas com certeza o mercado mexe no juro longo, e isso acontecendo, tá? O múltiplo do Ibovespa, do índice, sobe ou cai, porque você tem os juros longos afetando a precificação, o valuation, então, o nível de valor de todos os ativos financeiros. Isso eu também explico no curso de alocação por paridade de risco. Tá? Então você tem esse canal de transmissão. Tá? Vamos para a prática. Isso acontece no tique-a-tique, no intraday. Então o dólar subiu, você tem o tal de pass-through que dá para calcular, cada quanto ponto de dólar impacta na inflação e quanto de ponto na inflação impacta na Selic ou nos juros futuros. Tem uma conta. Agora acontece? Não, no intraday não acontece. Mas tem esse mecanismo de transmissão. Existe. Você não sabe assim? Existe. Tá? Esses dois primeiros não funcionariam no intraday. Tá? E aí tem um que eu quero, né, que é o terceiro canal, que é o canal Vai Dar Uma Arbitragem, vamos chamar assim. Cara, que esse eu quero trazer você para minha tela aqui, para explicar um pouco melhor. Que basicamente é o seguinte, antes de trazer para a tela. Vamos lá. Você tem, né, que é um negócio complexo de saber qual que é, se é o cachorro que abana o rabo ou se é o rabo que abana o cachorro. Por quê? Pega o seguinte, tá? Voltando aqui de novo, a gente está falando de impacto no câmbio no índice futuro. Você deve saber, se você opera em índice futuro, que você tem, né, um tal de um ativo negociado lá fora, mais líquido brasileiro, que chama EWZ. É um ETF, uma cesta negociada lá fora, tá? Que nada mais é, eles falam que é o Ibovespa dolarizado, mas na verdade não é. Ele é o MSCI, tá, do Morgan, se não me engano, Brasil. Tá? O critério de ponderação do MSCI e de escolha de ações, ele é diferente do critério de escolha de ações e de ponderação do Ibov. Mas, no fim das contas, o peso das principais ações é muito parecido, o que resulta em um índice que anda muito parecido, só que um anda em dólar, que é o EWZ, e outro anda em reais. E é aí que começa o negócio. Vamos lá para o computador que você vai entender um pouco melhor. Vindo aqui para o computador, estou numa tela aqui, numa página, tá? do EWZ, desculpa, tá? Do índice do MSCI, com os top 10 constituintes aqui, tá? E aí, então, Petrobras, Vale, quer dizer, primeiro, com 13% de valor, 13% de peso no MSCI, no EWZ, tá? E se você vier aqui, eu peguei aqui no Brasil, tá? O Ibovespa aqui, peguei no Profit da Nelogic e copiei e colei aqui, nem entrei no site da B3 dessa vez. Vale 14% de participação. Lá no MSCI, no EWZ, 13,7%. Não é igual, mas é parecido. Petro 4, 7,4% no Ibov. Tá? Petro 4, 9,6%. Opa, um pouco mais de peso em Petro lá no EWZ, mas parecido ainda. Petro 3, tá? 8% lá e aqui 4%, um pouco menos. Tá? Itube, 7,59%. Itube 6,88%. Está muito próximo, tá? 0,6% de diferença. Tá?
Bradesco, 4,34%. Bradesco, 3,8%. B3, 3,73%. B3, 3,4%, muito próximo. Ambev, tá? Entrou recente aqui no índice, né? 3,53%, tá? 2,70%. VEG, essa tem um pouquinho menos, né, no Ibov, tá? 3,24% no EWZ e aqui 2,3%. Bom, resumindo aqui, se você somar 59%, quase 60% do peso do EWZ, são essas ações aqui que a gente está vendo e que, pô, são praticamente essas ações que a gente está vendo aqui, ó, com Rent e VEG também. Se você somar aqui, vai dar 57 contra 59, as mesmas ações. Muito parecido, o peso é muito parecido. A metodologia é diferente, tanto que aqui você tem 47 constituintes. 47 constituintes contra um número bem maior, tá? No caso do Ibov. Tá? Mas a sensibilidade é muito parecida. Tá? E por que é? Eu expliquei tudo isso aqui. Para vir para cá e mostrar o mecanismo da não arbitragem. O que é isso aqui? Tá? Calma, não fica assustado. Vamos lá. Aqui eu fiz uma formulinha. Pressupus que o Ibov, o índice, não importa, 125 mil pontos. Tá? Aqui é no momento zero e aqui é o que eu vou fazer a variação, para vocês entenderem. Tá? Então, aqui é o momento zero, para baixo é a variação. Tá? Então, pensa que o Ibov, o índice, está a 125 mil pontos, o dólar a 5, e o que seria um ETF não é, aqui seria o EWZ a conta, mas ele não vale 25 mil pontos ou 25 mil dólares. Tá? É só para facilitar a conta, imagina que valesse. Tá? Eu equiparo, se eu multiplicar 5 reais por dólar, por 25, eu tenho, um está multiplicando o outro, eu tenho o mesmo valor do que o índice aqui. Ou seja, imagina que eu estou, se fosse exatamente o mesmo ativo, imagina que o EWZ fosse o Ibov negociado em dólar. Tá? Ele, em teoria, teria que estar sendo negociado a 25 mil pontos, ou sei lá o que, dólares, tá? E se você multiplicasse pela taxa de câmbio, daria em reais 125 mil reais. Tá? De novo, só para ter uma noção de equiparação de preço. Tá? O preço do EWZ ele é diferente desse aqui. Mas aqui você entende uma noção do percentual, que é isso que vai importar, tá? Vamos lá. Opa, o vizinho aqui tá animado. Vamos lá. Se eu tenho, qual é o exemplo que eu quero dar aqui? Se eu tenho, tá? Olha que interessante isso aqui. Se eu tenho o meu Ibov, não oscilou de preço, ele continua 125 mil pontos, mas meu câmbio desvalorizou bastante, ó, 2%, ele foi de 5 para 5,10. Ele subiu em 2%, ou desvalorizou em 2%. Para manter a não arbitragem, se o Ibov aqui em reais mantiver constante, o meu ETF tem que cair quase 2%. Tá? Ele tem que vir de 25 para 24.509 pontos para eu manter a paridade ou a convergência, para não dar arbitragem. Tá? Por quê? Senão ficaria caro lá fora e você venderia lá fora e compraria aqui. Tá? Se fosse o mesmo produto exatinho. Mas anda muito parecido. Então, assim, no fim das contas, essa conferência ou não arbitragem acontece entre eles, entre índice e EWZ. Mesmo o EWZ não sendo exatamente a mesma coisa que o índice, mas anda muito parecido. Onde eu quero chegar aqui? Tá? Aqui eu vou dar um outro exemplo. Digamos que o Ibov suba. Subiu 0,8. E o dólar não aconteça nada. O EWZ vai subir 0,8 também. Para essa arbitragem, né? Para você multiplicar 5 por 25.200 para dar os 26 mil pontos, que foi para onde o índice está agora. Tá? E aí você fala, pô, quando o câmbio não oscila, uma oscilação percentual no EWZ é muito parecida com uma oscilação percentual no Ibov. Agora a pergunta é o seguinte, tá? A grande pergunta é aonde forma preço? Tá? Aonde forma preço? Aqui vai para 5,10, por exemplo, beleza. O câmbio, aqui foi o câmbio que foi o driver, esse que eu quero que você pegue, o câmbio que foi o driver que primeiro saiu de 5 para 5,10. O que vai acontecer? Tá? É lá fora que vai cair 2% ou lá fora fica igual e aqui cai 2% em reais? Cara, essa é a grande pergunta. Aonde forma preço na bolsa? Aqui em reais ou lá fora, ou um mix de ambos. Tá? Você entendeu que tem um mecanismo aqui? Se o dólar mexe, se o dólar mexeu, desvalorizou 2%, ou até menos, desvalorizou muito menos, só no intraday,
até menos que isso aqui. 0,40, que pode acontecer a qualquer momento, andar 20 pontos. Desvalorizou 0,40. Vai cair 0,40 lá fora. Tá? O driver é o câmbio, por motivos próprios do câmbio. Tá? Não tem nada a ver com bolsa. Tá? Se lá fora o ETF fica parado, porque putz, não entrou venda em dólar, aqui provavelmente vai cair 0,40 para manter essa não arbitragem. Então você tem uma possibilidade de, se o câmbio mexer, a bolsa em reais mexer porque lá fora não mexeu. Aí você fala, putz, aonde forma preço? Em reais ou em dólar? Não tenho essa resposta. Eu falo isso com a maior, transparência. Tem hora que o movimento ajusta uma parte em cada um, tem hora que ajusta só em dólar, tem hora que ajusta só em reais, cara. Assim, eu não tenho essa resposta de aonde a formação de preços é feita. Aliás, acho que ninguém tem, talvez. Tem hora que ela é feita interna, tem hora que ela é feita externa, e tem hora que ela é feita meio que um mix de ambos. E aí que tá, o que é a sacada que eu quero que você perceba nesse vídeo aqui, tá? Como eu falei, são 3 mecanismos de transmissão. Um bate na ponta do lucro, o outro bate na ponta do valuation, e esse aqui é o mecanismo de não arbitragem, que é o dólar tem um impacto direto, enquanto, o IBOV vale aqui, dado que lá fora o ETF não teve oscilação, o IBOV vai, para não dar arbitragem, ele vai se ajustar a uma oscilação do dólar, dado que lá fora não se ajustou. Mas tem hora que ajusta nos dois. E aí você pode ter uma relação muito linear e muito tique a tique no intraday em alguns momentos, quando a formação de preço está acontecendo 100% no Brasil, quando o ETF lá fora está parado, e aí o câmbio está oscilando, ele é o driver, está nascendo nele o movimento, um movimento que tem a ver com entrada de dinheiro no país, por exemplo, que não tem nada a ver com bolsa. Entrou dinheiro no país, tá? Porque uma empresa grande captou uma fortuna, entrou, o dólar caiu. Cara, essa queda do dólar, se o ETF não mudar lá fora, o EWZ, o índice sobe aqui por não arbitragem, cara. E aí você vê, cara, que o grau de complexidade do mercado, entendeu? Assim, como é que você ganha dinheiro com isso? Cara, com isso aqui, eu não sei. A questão é como que você não perde dinheiro não sabendo isso. Esse é o ponto, né? Como é que você não faz pressuposições erradas sobre a correlação de dólar e bolsa não sabendo disso? Acho que é muito mais sobre não ser o trouxa na mesa do que sobre ganhar dinheiro sabendo disso, tá? Mas assim, são 2 pontos importantes aqui. O primeiro é aonde nasce. Tá? E o segundo é, cara, a formação de preço entre índice e bolsa ela é diferente. Eu falei aqui, beleza, dólar até pode impactar índice. Se o EWZ ficar parado lá fora, sim, é um mecanismo de que o dólar impactou o índice. Mas tem que saber um negócio. Dólar e índice podem e muitas vezes têm vida própria. O que é isso? Muitas vezes o dólar sobe ou cai por motivos idiosincráticos próprios do dólar. E muitas vezes o índice sobe ou cai por motivos idiosincráticos do índice. E às vezes dólar impacta índice. Entendeu? Esse é o ponto. Não é uma relação linear, sempre. Ou seja, dólar subiu, o índice tem que cair. Não é sempre assim. Tá? Eu sei que ele traz, vamos dizer, mais dúvidas do que fórmulas prontas, mas, cara, se o mercado fosse fórmula pronta, todo mundo replicava a mesma, não tinha liquidez nos 2 níveis de preço, né? Tanto na compra quanto na venda. Não tinha liquidez na pedra. Todo mundo só fazia, né, o que a fórmula mandasse, o que aquilo mandasse. Cara, sério, se você gostou desse vídeo, clica no curtir aqui embaixo. E a única coisa que eu peço de verdade, cara, fora a curtida, é você comentar o que você achou desse vídeo aqui. Se você já sabia disso, se não sabia disso, se faz sentido, se te ajudou, se não te ajudou, né? Cara, sério, qualquer coisa, mas escreve aqui embaixo. É dessa forma que eu consigo, sou eu que leio, não é ninguém na equipe, sou eu que leio todos os comentários e dentro do tempo hábil eu que respondo todos, tá? E, tá, se você também quer, sempre eu deixo links de conteúdos relacionados, tá? Nesse caso aqui, eu vou deixar o link do curso de alocação por paridade de risco, que é o conteúdo um pouco mais, né, relacionado para aprofundar essas relações que eu citei aqui. Eu espero que você tenha gostado, boa semana e até o próximo.